Essa palavra de hoje foi muito interessante. Ela veio na sexta-feira passada. Eu estava esperando meu sócio lá em Caieiras, com um processo no pacote e tal. E um senhor estava no balcão da padaria do meu irmão, da minha cunhada, estava lá. E um senhor passou, foi no caixa, pagou, foi saindo, voltou. Senhor Ailton. E ele, seu advogado? Eu sou advogado. Ah, posso conversar aí? Conversar um pouquinho e tal. Mas o interessante é que a conversa foi passando para um lado que nós chegamos em Deus. E ele falou uma coisa para mim naquela conversa e tudo mais, eu me apresentei. Eu sou pastor, na verdade sou pastor e advogado, tá? Ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante, e naquele momento que ele falou, aí Deus começou a falar junto, é uma coisa fantástica. Ele falou que a família toda dele é crente, e todas as vezes, todo dia que ele decide ir para a igreja, que ele quer ir para a igreja, acontece alguma coisa e dificulta, atrapalha, incomoda, não dá para ele ir. Toda vez, ele falou, toda vez que eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu tenho intenção de ir para a igreja, mas eu não consigo ir para a igreja. Não sei o que acontece. E aí veio essa palavra, exterminador do futuro. Deus é fantástico. Quem conhece esse nome, o Exterminador do Futuro, é de um filme de 1984. Tem 37 anos. Hoje quem tem 20, 25, 30 só assiste lá de canal de velharia. Eu gosto de cinema, então. E nesse filme, depois você pode até procurar assistir, é um pouco violento tudo, mas né, é só para você entender. E eu achei muito interessante quando Deus passou essa ideia. A história do filme é assim: no futuro, os computadores, as máquinas decidem que o homem é um problema, é descartável. E eles começam a caçar e declaram guerra ao homem. E começa uma luta, uma briga, uma batalha. E os sobreviventes, dentro deles surge um homem que se torna líder de uma resistência contra as máquinas. Ensina, mostra o caminho, prepara, treina, dá ânimo, dá força, dá disposição para todos que estão com ele. O líder da rebelião contra as máquinas. E aí, belo momento, as máquinas, os computadores têm uma ideia. Bom, não dá para pegar ele. Então vamos eliminar um problema de uma vez. Assim não tem líder, não tem treinador, não tem orientador, não tem exemplo para a resistência. Nós vamos voltar no passado, matar a mãe dele antes que ele nasça. Vamos exterminar a mãe antes que ele venha nascer e nos atrapalhar hoje. Essa é a história do filme. Essa é a base de todo o filme. Tem lá os efeitos especiais, tudo mais antigo. Mas olha que coisa interessante. Essa ideia já aconteceu na Bíblia mais de uma vez. O pensamento de destruir o ministério, a obra, o trabalho, o pensamento de destruir a determinada pessoa que vai ser um exemplo a ser seguido, um exemplo de coragem, de força, de dedicação, de fé, já aconteceu na Bíblia. Todo mundo vai lembrar e conhece Moisés. Todo mundo sabe da história dele, né? Ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo de Deus, que era escravo no Egito. Ele foi chamado por Deus. Todo mundo sabe como é que foi, porque já saiu filme, desenho, novela, um monte de coisa. Na época, só para a gente lembrar, na época do nascimento de Moisés, o faraó havia dado uma ordem: mata todos os meninos nascidos do povo de Israel. Mata todos.
O plano era, antes que Moisés trabalhasse para Deus, vão matar ele antes. Esse é o intento do diabo, o pensamento de Satanás. Entenda uma coisa, o diabo não sabe o futuro. Só que tem um detalhe, todos que servem a Deus, de uma hora ou noutra, cumprem a vontade de Deus. Todos. E a vontade de Deus é que todos recebam a salvação pela apresentação do Senhor Jesus Cristo. E quem apresenta? Nós apresentamos para todos. Eu só estou aqui na igreja, eu só sirvo a Deus porque alguém pregou, alguém falou para mim. Esse alguém serve e servia a Deus. Você que já é crente, que sabe que serve ao Senhor, alguém falou para você. Então, para a gente entender, todos que servem a Deus, um dia ou outro vão fazer a obra de Deus. Todos. E o diabo se opõe a isso, o diabo é contra isso, o diabo é inimigo disso. Ele não sabe o que vai fazer, mas se é servo de Deus, tem que ser destruído, porque ele vai fazer coisa para Deus. Entendeu isso? E quando o faraó falou, mata todas as crianças, todo menino, jamais, se Moisés tivesse morrido, seria difícil o povo ser liberto. E olha que coisa, hein? O ministério, o trabalho que Moisés iniciou, que fez, foi só com 80 anos que ele começou. E tem outro exemplo. Esse, todo mundo conhece Jesus, né? Jesus mesmo, o Senhor. Olha que coisa. Você vai achar a história de Moisés em Êxodo 1, 2, 3 e 4. Jesus você vai achar nos evangelhos, mas eu vou citar Mateus. Você pega, depois lê 1, 2, 3, lê tudo, tá? Lê tudo. Leia a Bíblia. Jesus, quando nasceu, ele recebeu a visita dos magos do Oriente, e esses magos, antes de chegar a ele, passaram pelo rei Herodes, e falaram, olha, nós viemos visitar aquele que nasceu, o rei dos judeus. E o rei ficou mordido. Como eles visitaram Jesus e foram embora por outro caminho por causa de orientação divina, o rei Herodes ficou doido e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, antes do ministério do Senhor. Plano antes da obra que Jesus tinha para fazer. Antes, muito antes. É muito parecido, não é? Com o que a gente falou do cinema, não é? O Exterminador do Futuro, que eu coloquei, que Deus inspirou, é o trabalho que o diabo faz. Ele ataca você antes que você produza alguma coisa para Deus. Ele ataca você com alguma coisa antes que você se mantenha firme, antes que você mantenha fé, antes que você esteja com Deus, para você se distanciar de Deus, para você desacreditar de Deus. Olha que coisa tremenda. Daniel, todo mundo conhece, né? Extraordinário, viu? A história de Daniel é extraordinária. Um homem, todo mundo fala, cova dos leões. Isso foi uma das coisas. Depois você lê, extraordinária a história dele. Ele se colocou em oração por 3 semanas. 3 semanas. Jejuando, se colocando a consagração. Depois de 3 semanas, o anjo veio responder para ele. Isso você vai achar em Daniel 10. Só que quando o anjo chegou e falou para ele, ele falou, olha, no primeiro dia da sua oração, Deus mandou a resposta. Mas quando eu estava vindo, o príncipe da Pérsia, não é o filho do rei da Pérsia, tá? É o principado do mal que atuava no reino da Pérsia. Resistiu a ele, ele teve que pedir ajuda para Miguel,
para conseguir passar, para conseguir chegar a Daniel e trazer a resposta de Deus. Quando nós fazemos oração, pode acontecer assim. Pode. E quando nós fazemos oração e parece que demora para vir, parece que demora para ser ouvida, muitos desistem, muitos. Trabalho do diabo, destruindo o futuro. Trabalho de Satanás, exterminador do futuro. Entendeu isso? Mantenha-se firme, viu? Mantenha-se firme, dedicado a Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus, a oração, ao amor a Deus. Mantenha-se firme, mantenha-se dedicado. Porque o mundo, se você olhar em volta, está muito complicado. Guerras, rumores de guerras, pestes, está muito complicado. Lá em 2 Timóteo 3, tem uma descrição do homem de hoje terrível, amante de si mesmo, desobediente de pai e mãe, orgulhoso. Depois você lê lá, terrível a descrição, uma coisa assim que desanima. Mas esse é o mundo, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o reino de Deus, é o mundo. E todos que quiserem o reino de Deus, está à disposição de graça. O Senhor entrega e dá para você de graça. Só você querer. Mantenha-se firme. E aí nós chegamos na palavra. O ponto central da palavra, lá em Mateus 24. Lembra que eu não vou falar versículo, tá? Você lê o capítulo todo. Mateus 24 tem um versículo que fala assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar é se manter firme, continuar. Aquele que se manter perseverante até o fim, esse será salvo. Mantenha-se, não deixa que o incômodo atrapalhe os ataques, os levantes, as dificuldades colocadas pelo diabo, tirem você do caminho de Deus. Não deixa. Não deixe que a aparente demora na resposta de uma oração desanime você de fazer oração. Não deixa. Não deixa. Se mantém firme. Resistir ao diabo, é ele que foge de você. Essa é a palavra que Deus fala. Mantenha-se firme. Continua na fé. Continua acreditando. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua fazendo milagre. Então não deixa, não se perca.